Chegou o guerreiro. Queres derrotar Bonaparte? Disse o velho e sacudiu a cabeça empoada, tanto quanto lhe permitia Ticone, que lhe entrançava o cabelo. Trata dele a sério, pelo menos tu, ou então não tardará em inscrever-se também no rol dos seus súbditos. Saúde, e ofereceu-lhe a face para o beijo. O velho estava bem disposto depois da sesta. Dizia que o sono depois do almoço era de prata e que antes do almoço era de ouro. Olhava alegremente para o filho de soslaio por baixo das espessas e hirsutas sobrancelhas. O príncipe Andrei aproximou-se e beijou o pai no sítio indicado. Não alinhou no tema preferido do pai, fazer mofa dos militares de hoje em dia e, sobretudo, Bonaparte. Vim vê-lo, meu pai, e trouxe a minha esposa grávida, disse o príncipe Andrei, seguindo com olhos vivos e respeitosos os movimentos de cada traço do rosto do pai. Como vai a sua saúde? Só vão mal de saúde, meu amigo, os estultos e os depravados, mas a mim tu já a conheces. Ocupado de manhã à noite, abstinente logo saudável. Graças a Deus, disse o filho sorrindo. Deus não tem nada a ver com isso. Mas então conta lá, continuou voltando ao seu tema preferido. Como é que os alemães e mais o Bonaparte vos ensinaram a combater com a vossa nova ciência chamada estratégia? O príncipe Andrei sorriu. Deixe-me recuperar o fogo, meu pai, disse com um sorriso que mostrava que as fraquezas do velho não o impediam de o respeitar e amar. Ainda nem tive tempo de me acomodar. Disparate, disparate, gritou o velho, sacudindo a cabeça para verificar se a trança ficara bem apertada e pegando na mão do filho. A casa está pronta para receber a tua mulher. A princesa Mária leva aos seus aposentos, mostra-lhes e as duas vão desenhar sem tagarelice. É com elas, coisa de mulheres. Estou contente por tê-la cá. Senta-te, conta lá. Compreendo o exército de Mikkelsen e também o Tolstói, desembarque simultâneo. E o que vai fazer o exército do Sul? A Prússia neutral, isto eu sei, e a Áustria, dizia ele, levantando-se da poltrona e andando pelo quarto, com Ticon a correr atrás dele para lhe vestir as várias peças de roupa. E a Suécia? Como atravessam a Pomerânia? O príncipe Andrei, perante a insistência do pai, começou primeiro a contragosto e depois cada vez mais animado, passando involuntariamente e por hábito a falar em francês, a expor o plano operacional da campanha em curso de preparação. Contou que o exército de 90.000 soldados tinha de ameaçar a Prússia para fazê-la abandonar a neutralidade e entrar na guerra. Que uma parte destas tropas tinha de juntar-se ao exército sueco em Stralsund, que 220.000 austríacos, juntamente com 100.000 russos, tinham de agir em Itália e no Reno, que 50.000 russos e 50.000 ingleses desembarcariam em Nápoles, e que no total um exército de 500.000 homens tinha de atacar por vários lados os franceses. O velho príncipe não manifestava o mínimo interesse pela narrativa do filho, como se não o ouvisse, e continuava a vestir-se enquanto se andava pelo quarto. Por 3 vezes o interrompeu bruscamente. Uma vez mandou calar o filho e gritou: "O branco, o branco!" Referia-se ao colete errado que o Ticano lhe dava, e não ao que ele queria. Da segunda vez parou de andar e perguntou: "Quando será o parto?" E abanando a cabeça com censura disse: "Está mal, continua, continua." Da terceira vez, já o príncipe Andrei estava a terminar o seu relato, o velho cantou em falsete e com uma voz senil: "Marlborough vai para a guerra, só Deus sabe quando voltará." O filho limitou-se a sorrir. "Não digo que seja um plano que eu aprove", disse o filho. "Limitei-me a contar-lhe tal como está traçado. Napoleão também já tem um plano traçado, nada pior do que este." "Pois é, mas não me disseste nada de novo." E o velho pronunciou para si mesmo pensativa e rapidamente: "Sabe Deus quando voltará." Vai para a sala de jantar. 24. À hora exata, empoado e de cara bem rapada, o príncipe entrou na sala de jantar, onde já o esperava a nora, a princesa Mária, Mademoiselle Bourrienne e o arquiteto do príncipe, aceito como comensal por estranho capricho do velho, embora, pela sua situação, este homem insignificante não pudesse de modo algum merecer semelhante honra. O príncipe, mantendo-se firme na vida quanto à separação das classes sociais e raramente aceitando à sua mesa até funcionários importantes da província, decidira, no entanto, provar, com o exemplo de Mikhaila Ivanovich, a assoar o nariz no seu cantinho com um lenço achadrezado, que todas as pessoas eram iguais em direitos, e tinha mesmo incutido à filha por mais de uma vez a ideia de que Mikhaila Ivanovich não era pior do que tu e eu.
À mesa, o príncipe falava principalmente com o taciturno Mikhail Ivanovich. Na sala de jantar, de tetos altíssimos, como aliás os de todas as outras divisões da casa, esperavam o aparecimento do príncipe os familiares e os criados, devidamente postados atrás de cada cadeira. O mordomo, com o guardanapo na mão, examinava o serviço da mesa. Piscava o olho aos criados e lançava olhares preocupados desde o relógio de parede à porta por onde deveria entrar o príncipe. O príncipe Andrei olhava para a enorme moldura dourada, nova para ele, com o desenho da árvore genealógica dos príncipes Bolkonsky, pendurada em frente de outra igualmente enorme com o retrato, mal feito, pelos vistos da autoria de um pintor caseiro, do príncipe potentado de Croa, que supunha-se provinha de Rurik e era o fundador da linhagem dos Bolkonsky. O príncipe Andrei olhava para esta árvore genealógica abanando a cabeça e rindo-se por dentro, com o ar de pessoa que vê um retrato parecido até ao cómico com o original. Vejo-o aqui chapado a ele, disse a princesa Mária que se aproximara dele. A princesa Mária olhou surpreendida para o irmão. Não compreendia o sorriso dele. Tudo o que o pai fazia causava nela uma veneração incontestável. Cada um tem o seu calcanhar daqueles, continuou o príncipe Andrei. Com o enorme intelecto dele, dar-se a este ridículo. A princesa Mária não podia compreender o atrevimento dos juízos do irmão e já se preparava para objetar quando se ouviram no gabinete os passos esperados. O velho príncipe entrava, rápido e animado como sempre, como se quisesse, com as suas maneiras apressadas, fazer o oposto da ordem rigorosa estabelecida em sua casa. No mesmo instante, o relógio grande bateu as 2 horas e logo outros relógios lhe fizeram eco na sala de estar, num timbre mais fininho. O príncipe estacou e, de sobre as sobrancelhas espessas e hirsutas, os seus olhos vivos, brilhantes e severos percorreram todos os presentes e pararam na jovem princesa. A princesinha experimentou aquele sentimento que têm os cortesãos à entrada do czar, um sentimento de medo e respeito que o velho provocava em todos os circundantes. Afagou a cabeça da princesa e, com um gesto desajeitado, deu-lhe umas palmadinhas leves na nuca. Tenho muito prazer, disse ele, e olhando-a mais uma vez nos olhos, afastou-se rapidamente e sentou-se no seu lugar. Sentem-se. Mikhail Ivanovich, sente-se. Indicou à nora o lugar ao seu lado. O criado afastou a cadeira da mesa para a princesa se sentar. Oh, disse o velho, observando-lhe a cintura redonda. Apressou-se demasiado, isso não está bem. Riu-se fria e desagradavelmente, com um riso seco, como se ria sempre, só com a boca, não com os olhos. Tem de andar, caminhar o mais possível, disse ele. A pequena princesa não ouvia ou não queria ouvir as palavras dele. Calava-se e parecia confusa. O velho perguntou-lhe pelo seu pai e então a princesa já falou e sorriu. O velho perguntou-lhe por amigos comuns. A princesa animou-se ainda mais e começou a desfiar coisas, transmitindo ao príncipe os cumprimentos e os boatos que trazia da capital. A condessa Apráxina, a pobre, perdeu o marido e chorou rios de lágrimas, contava ela, cada vez mais animada. À medida que ela se animava, o príncipe olhava-a com uma severidade cada vez maior e, bruscamente, como se já estivesse estudado o bastante e formado uma opinião clara a seu respeito, virou-se dela e dirigiu-se a Mikhail Ivanovich. Ouve, Mikhail Ivanovich, o nosso Bonaparte está em apuros. Como contou o príncipe Andrei, falava sempre do filho assim na terceira pessoa, são tantas as forças unidas contra ele e nós os dois que sempre o achamos um homem vazio. Mikhail Ivanovich, que não sabia decididamente quando fora que nós os dois tinham dito tais palavras sobre Bonaparte, mas que compreendia que a sua pessoa era necessária para encetar a conversa preferida do príncipe, olhou com surpresa para o príncipe Júnior sem saber o que iria resultar daquilo. É o meu grande estratego, disse o príncipe ao filho apontando para o arquiteto. E de novo se travou conversa sobre a guerra, o Bonaparte, os generais e os homens de Estado modernos. O velho príncipe, ao que parecia, estava convencido não só de que todas as personalidades notáveis atuais eram uns garotos sem qualquer noção do abecedário dos assuntos estatais e militares, e de que Bonaparte era um franceseque miserável que tinha êxito apenas porque já não existiam os Potiomkin e os Suvorov para lhe fazer em frente. Mas estava até convencido de que não havia na Europa quaisquer dificuldades políticas e que também não havia guerra, mas tão só uma espécie de farsa
de marionetas a que brincavam as pessoas modernas, fingindo-se ocupadas com coisas sérias. O príncipe Andrei suportava divertido os gozos do pai sobre a gente moderna, e era com uma alegria visível que puxava por ele e o ouvia. O passado parece sempre excelente, disse ele, mas não será verdade que o próprio Suvorov caiu na cilada que lhe armou Morro e não soube desenvencilhar-se dela? Quem te disse isso? Quem? Disse o príncipe. O Suvorov, e empurrou para o lado o prato, que Tikhon apanhou agilmente. O Suvorov. Pensa antes de falares, príncipe Andrei. Há aqui duas pessoas em causa. Friedrich e Suvorov. O Morro. O Morro seria apanhado com facilidade se o Suvorov tivesse as mãos livres, mas os Hofs, Kriegs, Wurstes, Schnaps, Rates estavam a atar-lhe as mãos. O próprio diabo não pode nada com ele. Espera, já ides ver de que raça são estes Hofs, Kriegs, Wurstes, Schnaps, Rates. Se o Suvorov não pode nada com eles, o que poderá fazer o Mikhail Kutuzov? Não, amigo, continuou. Vós e mais os vossos generais não vos ides aguentar contra o Bonaparte. É preciso arranjar franceses para derrotarem a sua própria gente. Mandaram o alemão Palan a Nova Iorque, à América, buscar o francês Morro, disse o príncipe, insinuando o convite feito no mesmo ano a Morro para que este entrasse ao serviço do exército russo. Milagres. Como é? Os Putiokim, os Suvorov, os Orlovs eram porventura alemães? Não, amigo, das duas uma. Ou enlouquecestes todos lá, ou eu perdi o juízo. Deus vos ajude, o resto vamos ver. Com que então o Bonaparte é tido agora por grande cabo de guerra. Estou longe de dizer que todas as ordens são boas, respondeu o príncipe Andrei. Só que não compreendo como o pai pode ter esta opinião de Bonaparte. Goza à vontade, mas Bonaparte não deixa de ser um grande cabo de guerra. Mikhail Ivanovich, gritou o velho príncipe ao arquiteto, que, ocupado com a carne assada, tinha a esperança de que tivessem esquecido dele. Eu não lhe dizia que o Bonaparte era um grande estratego, pois este aqui também o diz. Certamente, a excelência, respondeu o arquiteto. O príncipe voltou a rir o seu riso frio. Bonaparte nasceu com o rabo virado para a lua. Os soldados dele são excelentes. Além disso, os primeiros para quem se virou foram os alemães. Ora, os alemães são um mandrião é que não davam uma sova. Desde os primórdios dos tempos que toda a gente derrota os alemães. E eles não derrotam ninguém, apenas uns aos outros. O Bonaparte herdeu a sua glória à custa deles. E o príncipe começou a analisar todos os erros que, na sua opinião, Bonaparte cometeu em todas as guerras e também nos assuntos de Estado. O filho não discutia, mas via-se que, fossem quais fossem os argumentos em liça, era tão pouco capaz de mudar a sua opinião como o velho de mudar a dele. O príncipe Andrei ouvia, contente-se para não objetar, e surpreendendo-se involuntariamente com o facto deste homem de idade, sem sair da sua aldeia durante tantos anos, conhecer e poder discutir com tanto pormenor todas as circunstâncias militares e políticas da Europa dos últimos anos. Achas que aqui o velho não compreende a verdadeira situação? Concluiu o príncipe. Mas olha que ela dá cabo de mim. Nem durmo de noite. Então diz-me lá, em que é que o teu grande cabo de guerra se destacou? Isso seria uma história muito comprida, respondeu o filho. Tá bem, vai lá ter com o teu Bonaparte. Mademoiselle Bourrienne, aqui está mais um admirador da vossa porcaria de imperador, gritou ele num excelente francês. Sabe bem que eu não sou bonapartista, príncipe. Deus sabe quando ele voltará, cantou o príncipe desafinado, riu-se de modo ainda mais falso e saiu da mesa. A pequenina princesa, durante toda a discussão e todo o almoço, esteve calada, lançando olhares assustados, ora para a princesa Mária, ora para o sogro. Quando se levantaram da mesa, pegou na mão da cunhada e chamou-a para a outra sala. Que homem de espírito é o seu pai? É talvez por causa disso que ele me causa medo. Oh, ele é tão bom, disse a princesa Mária.